Olá, vou começar a gravação do meu relato de experiência, que tem como título Uma experiência com educação estatística nos anos iniciais. Sou a autora principal, Kathleen Ara, sou mestranda do programa de pós-graduação em educação básica do CEPAI da Universidade Federal de Goiás, e o coautor desse projeto e relato é o meu orientador de pesquisa, Marco Antônio Gonçalves Júnior. Nesse relato, eu apresento uma prática em sala de aula, na minha própria sala de aula, do terceiro ano do ensino fundamental, uma escola de rede privada no município de Goiânia. E esse relato parte de uma tarefa que eu realizei com as crianças, de uma atividade intitulada Pipas que Rodam. Essa proposta ela teve origem em uma atividade anterior, na qual as crianças construíram pipas, como mostra aqui na imagem ao lado, utilizando medidas padronizadas e não padronizadas. A ideia dessa tarefa da pipa anterior era diferente, né? Era com outros objetivos, a ideia era trabalhar medidas de comprimento. E a partir disso, então, dessa soltura de pipas aqui, que foi uma das etapas do processo de investigativo envolvendo medidas de comprimento, surgiram vários questionamentos e um eu destaquei aqui, coloquei. Um dos questionamentos de uma das estudantes que foi: olha, professora, minha pipa não voa, ela está rodando. Então, naquele momento, né, gerou a discussão: minha pipa voa, minha pipa não voa, minha pipa roda. E a partir de então, a partir dessa problemática criada pelas crianças, eu levei para a sala uma tarefa investigativa, uma narrativa, cuja tinha os personagens, né, discutindo o comportamento do voo das pipas deles. E as crianças tiveram que analisar. Esses questionamentos foram retirados das próprias falas das crianças. E no final elas tinham que ler, analisar em grupos, a proposta final da atividade seria descobrir o que estava acontecendo com as pipas que rodaram, qual a medida da rabiola ideal para que essas pipas rodem, até porque aparece um mediador aqui na conversa falando que essas pipas elas não rodam porque depende do comprimento. No caso foi o professor, e aqui na atividade investigativa eu coloquei uma criança para deixar mais real e imaginário para eles analisarem. E o objetivo desse relato é relacionar a produção matemática das crianças com letramento estatístico e o pensamento investigativo a partir da análise dessa situação matemática narrativa. A partir então da leitura da história, nós problematizamos coletivamente o que precisaríamos descobrir. As crianças levantaram hipóteses de como identificar o tamanho das rabiolas e entender qual favorecia o voo. Começaram a observar as fichas com os dados que foram entregues das pipas dos personagens, onde tinha o tamanho da pipa de cada um, foi entregue com letras diferentes para as crianças acharem que realmente elas tinham, essas crianças tinham anotado os dados, o tamanho das mãos, né? Para a gente entender o tamanho das rabiolas e encontrar esse tamanho ideal. Elas tinham que identificar, né, esses tamanhos, identificar qual favorecia o voo, relacionando com as falas na narrativa. A de dito tinha X centímetros, mas vamos lá ver se ela voou. Então, eles tiveram que fazer esse movimento, né, o tempo todo. E a questão, aí aqui eu coloco a construção das tabelas. Aqui na construção das tabelas, a partir de um diálogo, né? Nós categorizamos coletivamente, as crianças foram falando. Então, como que a gente vai organizar esses dados, né? E surgiram hipóteses. Aquele quadro de linhas baseado em experiências anteriores que referia à tabela, né? Foram várias nomenclaturas até que chegasse num conceito de tabela. Então, esse conceito de tabela e gráfico foi algo bem discutido e levantado pelas crianças. E aqui nessa construção das tabelas,
mostra-se uma diversidade, né, de estratégias para as crianças organizarem. A primeira não tem linha, as informações são de formas isoladas. Esse grupo ele já conseguiu é, dar continuidade em toda a linha da Trítex, por exemplo, falava sobre a própria rabiola dela. Então, aqui eles colocaram o tamanho, depois eles converteram para o tamanho da rabiola, escreveram se rodam, se não rodam. E essa questão do X é uma forma de linguagem própria, né? Aqui a forma deles preencher a tabela foram formas próprias de linguagem. Aqui na construção dos gráficos também foi levantada essa questão do que é um gráfico, e uma das estudantes foi lá e apresentou exemplos de gráficos de frutas favoritas, que até então era o que eles viam, né, no livro didático e também em votações realizadas anteriores, em outras atividades. Então, a partir dessa demonstração do que é um gráfico, né, não foi só ela, foram outros estudantes, coloquei aqui pontos chaves, eles começaram a construir o gráfico. Os gráficos, esse grupo aqui, ele chamou a atenção porque ele conseguiu fazer dois tipos de categorização. Além da quantidade dos centímetros, né? Aqui tem os números bem pequenininhos, mas eles colocaram dois. O tamanho da rabiola, eles também categorizaram com as cores verdes e vermelha para identificar quais voaram, quais rodaram e quais não rodaram, ou seja, as que não rodaram vermelha foram as que voaram bem, e as que rodaram verde foram as que não voaram. Então, nós fizemos essa discussão coletiva. Aqui teve um grupo que usou malha quadriculada, aqui eles usaram dois tamanhos grandes para referenciar as pipas maiores e falaram que elas rodaram e as pequenas não rodaram. E é isso, no final eu concluo falando que eles articularam, né, ideias, questionamentos, tiveram que analisar a leitura e organizar os dados, indo muito além de letras e números, como aponta Lopes, um movimento que envolve articulação entre situações de incerteza, dados e leitura.